Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 19 de fevereiro. Agora na Espanha, 10 horas e 7 minutos. No Brasil, 6 e 7 da manhã. Gente, vejam o desenho desse corpo real comprador que a BTC iniciou agora na segunda-feira, né, na virada da VWAP de domingo para segunda. O corpo real da semana passada, cujo desenho se encerrou há poucas horas, deixou um belíssimo Morobuzu, cuja principal característica é trazer os irmãozinhos para baixo ou para cima. São os irmãozinhos que vão levar a BTC em direção a 60 mil dólares. No diário, a gente está rompendo de forma ascendente aquela acumulação triangularizada que formou uma série de topos descendentes, fundos ascendentes. Vocês vejam que a máxima dessa madrugada chegou a bater 52.500, 52.488. Na minha leitura já rompeu aqui de forma ascendente. Deixa eu olhar nos outros time frames. No 4 horas a BTC, na minha leitura, já rompeu. Ó. Vocês vejam que a própria VWAP semanal criou um degrau para cima, já rompeu aqui essa série de topos descendentes, já foi rompida. Então agora a gente vai desenhar a nossa banda de VWAP semanal dessa nova semana que está começando. É muitíssimo provável que nos outros time frames, tanto no semanal, no 6 horas, no 6 horas rompeu forte também, e no diário, a gente já perceba um ímpeto comprador mais expressivo diante da musculatura desse corpo real comprador que se formou no semanal. Na seara fática, os contratos em aberto de BTC no mercado de opções e no mercado de futuros perpétuos recuam 69 mil dólares. Não tem tanto peso assim no book em termos de contratos abertos e a BTC está meio que livre para buscar os 69k. E 5 catalisadores podem impulsionar o Bitcoin para novos máximos em até 6 meses. Na minha leitura, a nova máxima vai bater antes do halving, mas os 5 catalisadores referidos aqui pela Daily Hold, o primeiro é o halving da própria BTC, o segundo, que poderia impulsionar a BTC para novos recordes em cotação contra o dólar, porque contra outras divisas a BTC já bateu novos recordes, são os fluxos positivos de ETF de BTC no mercado à vista. O terceiro é uma antecipação do Federal Reserve num eventual movimento de corte da taxa básica de juros. E o quarto são as eleições presidenciais norte-americanas, que pode impor uma cesta de bondades. E por fim, é a corrida institucional por BTC, que virou uma espécie de hedge contra um colapso fiscal norte-americano. Enfim, na minha leitura, tudo leva a crer que a BTC vai bater uma nova máxima de todos os tempos contra o dólar norte-americano antes de maio de 24, antes do corte pela metade dos rewards de mineração, o halving. E a Ethereum antecipa a integração revolucionária da Verco Tree, que vai diminuir assim os requisitos e condições para rodar um node de validação na Ethereum Virtual Machine, e os nós poderão rodar o staking de BTC com requisitos mínimos, permitindo sincronização quase instantânea da rede, e tudo isso com a tecnologia de sharding que vai vir com o update da Dencun, que vai pulverizar a rede Ethereum em camadas. As transações serão cunhadas nessas camadas independentes que depois serão levadas para a rede principal. Isso vai promover uma escalabilidade inédita para a rede ETH. Não subestimem o que está por vir na rede ETH, que migrou de uma forma revolucionária o consenso de Proof of Work para Proof of Stake com a Ethereum Merge, que foi o update mais brutal em toda a história das blockchains. E agora essa série de updates, a Dencun e a Verco Tree, vai elevar a Ethereum para um nível de escalabilidade próprio das blockchains de terceira e quarta gerações. Na seara geopolítica e finanças internacionais, uma série de rachaduras na sincronicidade de bancos centrais. O que isso significa? Desde 1990, há uma clara sincronicidade nos movimentos de bancos centrais, principalmente da Europa e Estados Unidos, mas que acabou arrastando nessa sincronicidade
movimentos de bancos centrais, por exemplo, da Austrália, Nova Zelândia, mas essa sincronicidade está sendo perdida num movimento que preocupa autoridades norte-americanas principalmente. O poder de fogo do Fed fica muito reduzido. A Nova Zelândia afirmou que vai iniciar um movimento de alta na taxa básica de juros, ao passo que o Banco Nacional Suíço afirmou que a partir do próximo mês, o Banco Nacional Suíço é responsável pelos francos suíços, vai iniciar um movimento abrupto de redução da taxa básica de juros. Historicamente, o Banco Nacional da Suíça, o Banco Central Suíço, ele sempre inicia um movimento de redução da taxa básica de juros ou de aumento que é seguido poucos meses depois pelo próprio Banco Central Europeu. Então isso aqui dá uma espécie de prévia do que vai fazer o board do Banco Central Europeu. Se o Banco Nacional da Suíça vai começar a redução da taxa básica de juros já no próximo mês, é possível acreditar que o próprio Banco Central Europeu vai fazê-lo em poucos meses. Ou seja, essa quebra da sincronicidade entre bancos centrais... O próprio Brasil também descolou do movimento do Banco Central norte-americano. O Brasil iniciou o aumento da taxa básica de juros muito antes do Banco Central norte-americano, do Fed, e começou a reduzir também muito antes. O Fed ainda nem fala em redução, fala que vai reduzir, mas também que diz que criou um platô, não vai mais aumentar, mas a redução ainda está no radar e provavelmente deve iniciar até o final desse semestre. Mas essa perda de sincronicidade é um dos indícios de um grande colapso no sistema financeiro global. E para Kamala Harris, a vice-presidente norte-americana, todas as promessas americanas à Ucrânia serão cada vez mais difíceis de serem cumpridas diante da brutal resistência do Partido Republicano e da provável vitória do Donald Trump na corrida presidencial à Casa Branca. O Donald Trump vai cortar todas essas ajudas e pretende também esvaziar geopoliticamente a OTAN. Israel afirmou que vai lançar um amplo ataque à Rafah logo no Ramadã, uma data sagrada para os muçulmanos, a menos que todos os reféns voltem para casa em 30 dias e todos os líderes do Hamas caçados por Israel e que vai justificar esse ataque sejam entregues às forças israelis. Netanyahu diz que todas as supostas vítimas que vão advir desse ataque amplo, o sangue dessas pessoas estão nas mãos dos líderes do Hamas. Enfim, Israel diz que o Ramadã pode ser de paz ou pode ser de muito sangue se os líderes do Hamas assim o quiserem. Gente, a BTC, nesse cenário hecatômbico nuclear, tá literalmente desenhando o rompimento ascendente aqui no diário, que só vai descansar no patamar de 60 mil dólares. Algumas altcoins amanheceram insanas. A GIX subindo 22%, Kusama já chegou a subir mais de 6%, bateu 48, agora tá 47,91. Eu lembro quando eu fiz a análise da Kusama dizendo que ela ia bater $1.000 nesse ciclo, o que eu recebi de piada e de chacota, mas enfim, o que a gente tem que ter em mente é uma análise, além da análise gráfica, é uma análise fundamentalista. As pessoas não estão fazendo contas em termos de assimetria, em termos de quantidade de dados e riquezas que trafegam numa solução de camada zero como a Kusama, como a KSM, e não entendem que uma Apple vale 3 trilhões porque lá circulam dados e riquezas que justificam 3 trilhões. E numa Kusama, ou numa Polkadot, ou numa Solana, já existem dados e riquezas trafegando nesses ecossistemas que justificam uma valorização mínima de vezes 10 para esses ecossistemas. No caso da Kusama, eu estou prognosticando algo de pelo menos vezes 20. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kusama, Polkadot, XRP, Avax. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.